Amados irmãos e irmãs, ouvintes e internautas, nesta terça-feira nós celebramos a 12ª semana do tempo comum e temos diante de nós 2 textos para a nossa reflexão. O primeiro deles, retirado do 2º livro de Reis, capítulo 19, é uma continuidade daquilo que foi lido e proclamado no dia de ontem, na primeira leitura, que aliás, aqui na missa para as famílias, nós tivemos a oportunidade de refletir. E o segundo deles é o Evangelho. Aliás, sobre o Evangelho, preciso dizer para você que hoje pela manhã, no programa Mensagens de Fé, quando nós refletíamos esse Evangelho, que fala sobre a porta estreita, a porta larga, o caminho da perdição e o caminho da salvação, durante a reflexão desse Evangelho, nós prometemos que hoje à noite, na Santa Missa para as famílias, nós conversaríamos sobre uma parábola que Jesus conta no Evangelho de hoje. No programa Mensagens de Fé nem foi possível tocar nesse assunto, porque exige um conhecimento de alguns detalhes que talvez para o tempo do programa não seria possível explicar. Mas para a missa, para as famílias, nós teremos condição de adentrar com talvez até um pouquinho mais de profundidade nesse assunto. Essa parábola está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 6. Para que você possa guardar na sua mente e no seu coração, Mateus 7, 6. Fácil de guardar. E por que eu estou dizendo o versículo? Para que depois você possa marcar na sua Bíblia, você possa inclusive anotar, para usar esse versículo. Esse versículo é uma regra de vida que, se você souber lembrar e utilizar, você vai conseguir se livrar de muitos problemas. E você vai perceber também que muitos problemas que acontecem na sua vida só acontecem porque você não coloca em prática esse versículo. Vamos lá então estudar qual é essa parábola de Jesus. Jesus, conversando com os seus discípulos, veja, ele não estava falando com as multidões, não. Ele não estava falando com o povo em geral, não estava falando com os fariseus e saduceus, estava falando com os seus discípulos. Então era uma conversa que Jesus estava tendo mais particular, uma coisa mais específica para aqueles que depois iriam sair pelo mundo evangelizando e pregando a palavra. Jesus ensinou para os discípulos uma regra e, através de uma parábola, ele transmitiu o seu conhecimento. Olha o que ele disse. Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Aqui Jesus está falando de 2 animais, os cães, o cachorro e os porcos. Está pedindo para não dar coisas santas aos cães e não dar pérola aos porcos. Está dizendo que quando você dá coisas santas aos cães e pérolas aos porcos, Jesus está dizendo que os cães e os porcos pisam nessas coisas que você dá para eles e depois se voltam contra você e despedaçam você. Você diz, padre, eu não estou entendendo nada, então vamos mergulhar nesse texto. Quando Jesus fala de cães e de porcos, você deve convir comigo que ele não está falando de animais em si, mas de pessoas. Pessoas que são como cães, pessoas que são como porcos. Os cães e os porcos na Bíblia têm algo em comum. São animais considerados impuros. Aqui eu quero até fazer desde já um parêntese para explicar uma coisa. Quando a Bíblia fala de cão, de cachorro, não está se referindo ao cachorrinho da madame, ao poodle da madame, que tem uma caminha, que tem um travesseirinho de pluma, que tem uma ração de primeira qualidade, que vai no veterinário todo mês. Não é cachorro de raça, é aquele cachorro de rua, que nós conhecemos pelo nome de vira-lata.
Quando falar de cão, você entende vira-lata. Cachorro que não tem casa, cachorro que mora na rua, que dorme no passeio e que vive, como diz Dona Maria, a Deus dará. Esse é o cão. E o porco é o porco que você conhece. O que vive no chiqueiro, o que come a lavagem. Jesus está falando desses dois animais para se referir a pessoas. Tem pessoas nesse mundo que são como os cães. Tem pessoas nesse mundo que são como os porcos. Veja bem. O que o cão tem de específico que possa ser aplicado a uma pessoa? No tempo de Jesus e até hoje no nosso tempo, existiam aqueles cachorros que ficavam na rua. E esses cachorros que ficam na rua, eles ficam atrás de uma coisa só, comida. Muitas vezes, quando você dá comida para esses cachorros, eles se acostumam. E eles sempre aparecem naquela mesma hora. É como se eles tivessem um relógio para receber a comida que você dá para eles. Eu me lembro aqui que uma vez, eu era criança, eu tinha um cachorrinho chamado Rick. Eu devia ter ali uns 5 anos por aí. Eu me lembro desse cachorro. Eu observava que o cachorro não ficava dentro de casa. Ele vivia na rua. Mas todo dia, quando dava meio-dia, ele aparecia. E eu ficava alegre, achando que era por causa minha. E aí, minha família me dizia, deixa de ser bobo. Ele está aqui, é querendo a comida dele. Então perceba, o cachorro de rua, ele não tem vínculo com ninguém. O cachorro de rua, ele não está nem aí para ninguém. O cachorro de rua, ele quer a comida dele. E o cachorro de rua, ele se acostuma a viver daquilo que as pessoas dão para ele. Se você, por exemplo, ao meio-dia, coloca na porta da sua casa um prato de comida para um cachorro de rua, ele vai estar sempre por ali caçando alguma coisa para comer. Tem pessoas que são assim. Pessoas que só se aproximam de você quando elas estão com fome, quando elas estão querendo alguma coisa. Como o cachorrinho do Padre Wagner, que chegava em casa na hora do almoço, eu achava que era por causa minha, era por causa da comida que ele ia ganhar. Terminava de comer, Dona Maria, e fazia como a senhora diz, barriga cheia, pé na areia. Sumia no mundo e só aparecia no outro dia. Tem gente que é assim. Pessoas que são como cães, no sentido de vivem em prol dos seus interesses. E essas pessoas, muitas vezes, elas exercem os seus interesses até em relação à igreja. Perceba você, tem gente que passa o ano inteiro sem ir na igreja, mas quando alguém da família está com câncer, passa a ir. Quando está desempregado, começa a rezar. Quando tem uma pessoa internada no hospital entre a vida e a morte, vai procurar o padre desesperado pedindo oração. Desculpe a força da expressão, mas são como cães. Não tem vínculo, não tem estabilidade, não tem constância, só estão ali por interesse. Tudo que eles conseguiram, o que eles querem, eles vão embora. Jesus está dizendo, não deem as coisas santas aos cães. Depois eu vou explicar para você o que é coisa santa. E tem também o porco. Qual é a característica do porco que nós podemos aqui ressaltar? O porco é o tipo de animal que gosta de lama. Quanto mais lama para o porco, melhor. O porco gosta de estar nesse ambiente mesmo úmido, enlamaçado e sujo. Para o porco, esse é o melhor ambiente onde ele possa estar. Tem gente que é como o porco, viu, Dona Maria? Tem gente que gosta de estar na lama e que gosta de trazer outras pessoas para a lama junto com eles. Você pode observar que tem pessoas que fazem de tudo para gerar confusão na sua vida, para gerar atrito e briga. São como porcos. Essas pessoas gostam da lama, do que é sujo, do que é errado, de confusão, de polícia na porta da casa, de boletim de ocorrência. Essas pessoas, elas se alimentam disso. Então, Jesus pede para você tomar cuidado com esses dois tipos de pessoas. Pessoas que são como cães, pessoas que são como porcos. E Jesus está falando que tem duas coisas que você não pode dar para essas pessoas.
Aos cães você não pode dar as coisas santas. Aos porcos você não pode dar as pérolas. O que são as coisas santas? São bens que o dinheiro não pode comprar. Por exemplo, o dinheiro pode comprar um carro, mas o dinheiro não pode comprar o seu sonho. O dinheiro pode comprar o remédio, mas o dinheiro não pode comprar a sua saúde. O dinheiro pode comprar momentos de prazer, mas o dinheiro não pode comprar felicidade. Tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar e que é valioso para você, você vai chamar de coisas santas. Os seus sonhos, os seus projetos, e até mesmo as graças que você recebeu, milagres, curas que já aconteceram na sua vida, coisas que você não pode comercializar. O amor, a amizade, o carinho, a ternura. Tudo isso são coisas santas, são coisas valiosas, são coisas que para você têm um valor até não só sentimental, mas espiritual. Jesus está dizendo, não dê essas coisas para essas pessoas que são como cães. Em outras palavras, Jesus está dizendo, olha, se você tem um amigo que é interesseiro, se você tem pessoas perto de você que são como cães, que só aproximam quando estão com a barriguinha doendo, não conte seus sonhos para essas pessoas. Não abra sua vida com essas pessoas porque elas não gostam de você. Elas se relacionam com você só por interesse. Lembra sempre do cachorrinho do Padre Wagner. Só está ali por causa da comida que vai ganhar. Terminou o almoço, essas pessoas vão embora. Não dê as coisas santas aos cães. Quantas vezes, meu irmão, você já fez isso? Partilhou sua vida com pessoas que não são de confiança. Abriu as portas da sua casa, revelou segredos, a sua intimidade, revelou suas coisas para pessoas que depois fizeram o que Jesus disse que os cães e os porcos fazem. Jesus está dizendo, não faça isso. Não dê para uma pessoa que vive como um cão, por interesse, as coisas que são valiosas e preciosas para você. Não faça isso. Se você já fez, não faça nunca mais. Não compartilhe detalhes da sua vida com pessoas que não são da sua extrema confiança. Ô padre, e o senhor falou também dos porcos, lançar pérolas aos porcos. O que são essas pérolas? A pérola, como você sabe, é algo muito precioso, mas o dinheiro pode comprar a pérola. Inclusive você pode comprar um colar de pérola, as madames gostam, né? Colares de pérola, brincos de pérola, pulseiras de pérola e até prendedores de cabelo de pérola, porque a pérola é algo raro, algo caro, valioso. Quando Jesus diz não dê suas pérolas aos porcos, Jesus está dizendo coisas valiosas, bens valiosos, coisas materiais que você tem de valor, também não entregue nas mãos de pessoas que só gostam de fazer confusão e briga e que vivem na lama. Não faça isso. Você que só receber seu salário, seus amigos ajuntam em você, chamando você para ir para o bar, agora que abriu os bares em Montes Claros, vixe, tem amigo que já está contando o dia de chegar o pagamento para poder ligar. E aí, meu caro, vamos sair, vamos para a noitada. São como porcos, lembre-se. Essas pessoas estão atrás das suas pérolas. O ser humano, quando ele não se desenvolve espiritualmente, emocionalmente, quando ele não tem maturidade, ele fica como um animal. E você não pode estranhar que algumas pessoas vivam assim. Como o porco vive atrás de lavagem, tem gente que vive atrás dos bens materiais que você possa dar. Pessoas que, além de se alimentar daquilo que você tem, de aproveitar do que é seu, ainda envolve você num lamaçal, e quando você vai olhar, você está todo sujo, simplesmente porque se aproximou de alguém que vive como um porco. Jesus diz, não dê as suas pérolas aos porcos. Aí você diz, mas padre, por quê?
Porque eu não posso dar as coisas santas aos cães, porque eu não posso dar as pérolas aos porcos. Jesus explica por quê. Quando você pega uma coisa santa e dá para um cão, quando você pega uma pérola e dá para o porco, a primeira coisa que o cão e o porco faz, eles vão pisar, eles vão esmagar, triturar aquilo que você deu. Um cachorro, um porco, não faz distinção entre comida. Se você pegar, por exemplo, um prato muito refinado e dar para um cachorro, é a mesma coisa de você estar dando para ele um prato de comida estragado. Ele não sabe distinguir uma coisa da outra. Ele não tem discernimento do que é uma comida melhor, o que é uma comida pior. É claro, volto a dizer, que o poodle da madame só come ração. Mas nós não estamos falando do poodle, estamos falando desse cachorro de rua que come qualquer coisa, que come até lixo, que come comida estragada, carne podre. Esse cachorro você pode dar para ele uma carne podre, pode dar para ele um prato de, vamos colocar aqui, uma comida muito fina. Ele não sabe a distinção entre uma coisa e outra. Então ele trata tudo do mesmo jeito. Um porco, você pode colocar para o porco um prato ali de milho para ele comer e pode colocar um prato cheio de pérola. Ele vai morder e vai quebrar tudo como se fosse a mesma coisa, porque o porco não entende. Então essas pessoas, elas estão num nível de maturidade tão baixa. Eles estão num nível de pobreza intelectual e até espiritual tão grande que essas pessoas, elas nem merecem ouvir, saber do que se passa na sua vida. Aí você fica contando suas graças, seus milagres para pessoas que nem fé têm. E essas pessoas depois, elas fazem isso, elas pisam em cima daquilo que você conta, elas desmoralizam você, elas menosprezam você, você fala de que realizou um sonho, essas pessoas começam a zombar dos seus sonhos, e Jesus diz que depois essas pessoas se voltam contra você. Porque o porco e o cachorro é assim, quando eles estão com fome, se precisar, eles mordem, agridem o dono. Deixa um cachorro muito tempo com fome para você ver. Você encosta nele, ele te morde. Tem gente que também é assim. Você quer ajudar, você quer dar comida, às vezes você quer dar algo de melhor e mesmo assim essa pessoa se volta contra você. Perceba, Jesus está falando de coisas muito concretas que acontecem no seu dia a dia, talvez dentro de sua casa. Jesus ensinando para você, não dê pérola aos porcos. Se você percebeu que aquela pessoa não tem maturidade para ouvir o que você tem para dizer, não diga. Eu fico pensando quantas pérolas você joga aos porcos quando você posta na internet as coisas que você comprou, hein? Você que gosta muito de postar na internet as viagens que você fez, os lugares que você conheceu, sabia que isso é lançar pérola aos porcos? Olha o que vai acontecer. Tem gente que é como porco. Vê você ali numa praia e fala assim, onde conseguiu dinheiro para ir para a praia? Será que está roubando? Só pode, porque se a pessoa ganha salário mínimo, se a pessoa fiquei sabendo que está desempregada recebendo auxílio emergencial de Bolsonaro, está na praia? Está lá em Porto Seguro? Veja, você está dando pérola ao porco. Ele pisa e depois se volta contra você. Não faça isso. Não dê pérola aos porcos, não dê coisas santas aos cachorros, porque eles não valorizam, pelo contrário, eles desprezam e se voltam contra você. Ô meu irmão, como eu gostaria que você pudesse entender, como eu gostaria que você pudesse aplicar na sua vida esses ensinamentos. Nem todo mundo merece saber o que se passa na sua vida. Nem todo mundo merece saber o que você está comprando, o que você está gastando, o que você está comendo, o lugar que você está indo. Qual a necessidade de ficar mostrando isso para todo mundo? Qual a necessidade de ficar compartilhando seus sonhos? Qual a necessidade de ficar fazendo live, postando e mostrando para as pessoas? Isso é lançar pérola aos porcos. Não faça isso, porque quando você faz isso, você está dando comida para aqueles que no futuro virão pisar em você. Dona Maria tem um ditado mais simples que diz assim, é você alimentar a cobra que depois ela volta para te picar. Não faça isso. Não dê pérola aos porcos, não dê coisas santas aos cães. Para encerrar, canta conosco essa canção.